Olá, bom ter você aqui em mais um programa do Por Dentro da Pós. Hoje nós estamos aqui com o professor Felipe, que vai falar sobre curadoria da inteligência artificial. E curadoria é um tema bastante instigante, provocante e novo dentro da inteligência artificial como um todo, que também é relativamente nova, não é mesmo, professor Felipe? Muito obrigada pela sua presença. Agradeço o convite, professora. Realmente, né, a curadoria é um tema muito novo, né, porque a IA ela chegou, né, já tomando conta de tudo, né, IA generativa com chat GPT e tantos outros, mas o fato de não ter uma curadoria sobre as informações e tudo aquilo que ela gera é algo que preocupa bastante, né, então a gente tem que trabalhar sobre essa ótica, né, se a gente pensar em curadoria, desde lá dos museus, que o curador escolhia, né, as obras de arte que iam ser vistas, ele que fazia todo o acervo, né? E a IA, por que ela não tem isso, né? Porque ela gera muita informação, ela tem lá um que a gente chama, né, de Big Data, né? Ela tem um acervo de informação muito grande. A gente faz perguntas para ela responde, mas e a curadoria disso, né? Onde entra, né? Quem diz até que ponto aquilo é certo, aquilo é errado, essas informações são realmente verdadeiras ou é uma desinformação que está acontecendo ali, né? Então, por isso a relevância, né, tão grande desse tema hoje em dia. Inclusive, se as informações são confiáveis, né? Porque muitas vezes a gente faz determinadas perguntas, elabora prompts, até elaborados para a IA, mas muitas vezes ela traz respostas que são comprometedoras até da gente levar adiante o que está ali, né? Então, acho que nisso o humano faz muita diferença nessa relação, digamos assim. O que você acha, professor? Sim, exatamente, né? A gente não sabe da onde que está vindo essas respostas e muitas vezes a IA, para tentar gerar uma resposta, ela cria uma informação, né? Principalmente quando se trata do meio acadêmico, né? Criar publicações e você pergunta para ela, eu preciso de uma publicação dessa, ela te dá a informação, ela te dá um texto, mas às vezes aquela publicação nem existe, né? É o que a gente chama de a IA, ela tá, esqueci agora o termo, Alucinando. alucinando, isso, ela está É. alucinando. Então, nessa situação dela sempre gerar uma resposta, muitas vezes a gente acaba não conferindo se aquela resposta é verdadeira e acaba tomando aquilo como verdade, e na verdade não é nada daquilo, né? Então, a gente muitas vezes a gente está trocando já até a pesquisa pela IA, né? A gente já pergunta ali direto para ela. Então, eu quero saber um tema, mas a gente nem faz uma pesquisa numa base de dados, algo assim realmente confiante, a gente já pergunta direto para ela. E aí que vem a preocupação, né? Porque às vezes nessa alucinação ela cria uma informação e você acaba tomando aquilo como verdade. Porque é tão fácil, nesse processo, a gente ter uma confiança cega, né? Porque a facilidade é tão grande, a rapidez na resposta daquilo que você precisa é tão grande que você simplesmente confia e entrega aquilo como um dado depurado por você, né? Porque antes a gente utilizava os livros, os artigos de base científicas, isso falando como professores, né? Mas claro que tem o cidadão comum que vai fazer qualquer outro tipo de pesquisa. Eu mesma não sei como eu vivi sem IA todos os anos da minha vida até agora, né? Eu sou bastante viciada, utilizo bastante a IA para muitos temas assim recorrentes no meu dia a dia. Mas eu tenho um faro de que aquilo ali que ela me trouxe tão rápido e ela tem, no caso eu tenho o chat GPT e a nossa comunicação é amigável, é mais descontraída, né? E aí ela me traz algo descontraído, algo que eu estou acreditando que é factível e não é. Muitas vezes, como que eu descubro isso? Indo para concorrência, digamos assim, né? Fazendo a mesma pesquisa no Gemini ou em outra inteligência artificial. Mas isso, prof, a gente só aprende quando a gente passa vergonha, né? Quando a gente Uhum. passa um dado que foi a IA que nos passou, nós não depuramos, não fizemos a Uhum. curadoria desse dado, né? Porque fazer curadoria é isso, né? É receber informação. Fale para a gente o que é fazer a curadoria.
Então, fazer a curadoria é exatamente isso. A gente receber a informação da IA, mas a gente ter o senso crítico do ser humano ali para saber se aquele dado é ou não real. Então, a gente tem que, por meio de pesquisas, conferir uma base de dados, né? Porque pela inteligência artificial generativa, ela falar como se fosse uma pessoa, a nossa linguagem, a gente acaba acreditando muito naquilo. E às vezes ela ela consegue falar de uma maneira tão mostrando a verdade que parece que é. Mas a curadoria seria justamente isso, a gente pegar e conferir esses dados com uma fonte segura, uma literatura acadêmica, procurar em artigos, procurar, se não for no meio acadêmico, talvez até em notícias, se você não está trabalhando, por exemplo, com isso, quero saber, fiz uma pesquisa e falou que tal país teve o PIB tal, mas e conferir? Essa que é a curadoria, sabe? É você realmente ter o senso crítico, ir atrás da informação e não acreditar 100% nela. Muitas vezes ela vai estar falando a verdade, realmente, mas às vezes um dado errado que ela dá é o suficiente para dar um problemão aí no teu trabalho, no teu estudo e você... Na sua credibilidade. Sim, exatamente. Né? Porque se você está usando esse dado para o ambiente profissional, tem a ver com a sua credibilidade, né? Você acha, professor, que a IA vai substituir cargos de trabalho nas empresas? Eu acho que o termo substituir é um pouco pesado. Acho que ela vai criar novos cargos, né? Assim como a Revolução Industrial ela fez com que muitos cargos fossem revistos e novas funções dentro das empresas fossem criadas, a IA ela vem nesse meio também, creio. Ela não vai substituir. Existem profissões, por exemplo, do professor. Não tem como a IA ela ter o olhar que o professor tem para um aluno, né? Uhum. É totalmente diferente, mas ela vai criar profissões. Por exemplo, o engenheiro de prompt hoje em dia, aquele que vai trabalhar em cima disso. A gente até viu na nossa aula de curadoria sobre isso. Então, algumas funções estão sendo criadas dentro das empresas por meio da IA, mas não que ela vai substituir. Ela substitui no sentido de, talvez aquele trabalho mais braçal que o funcionário tinha que fazer, ele agora pode fazer com que a IA faça isso e ele possa utilizar o tempo dele para algo que antes ele não teria, para inovar, para pensar em novas ideias, algo assim, porque aquele trabalho mais pesado de compilar dados, de anexar dados em Excel, ela talvez consiga ajudar nesse sentido. Então, ele vai conseguir inovar, conseguir sair daquela caixa e fazer outras coisas. Para isso, a pessoa que trabalha no mercado de trabalho hoje, ela tem que ampliar os seus horizontes, né? Porque ela pode não ser substituída, mas ela precisa ter uma nova visão sobre o trabalho dela, né? Trazendo novas soluções, inovações, até mesmo sugestões, né, de melhoria, que é o que a empresa quer, né? Ela tem que se atualizar, né? E a IA, todo dia, toda semana, vem uma coisa nova, ela está evoluindo de uma maneira muito rápida. É difícil a gente acompanhar a evolução dela, né? O ChatGPT toda hora tem uma versão nova que faz algo diferente, que consegue fazer tal coisa que antes não fazia. Então, é necessária essa atualização. Ela, com cursos, com especializações ou cursos profissionalizantes, uma pós-graduação, sempre está se atualizando para que não fique para trás, né? Porque não adianta ir contra a maré. A gente precisa aprender a utilizar a ferramenta, porque ela vai estar sendo disponibilizada, né? As empresas, hoje em dia, cada vez mais colocam a IA dentro dos seus processos, porque ela facilita. Então, se você acaba nadando contra aquilo, você vai acabar ficando para trás. Uhum. Sim. E não é difícil ficar para trás hoje, né? Porque nós temos, de certa forma, a IA pode ser vista também como uma concorrente, né? Em que sentido? Pela rapidez e agilidade que ela entrega tarefas mais braçais, digamos assim, né? Que antes nós teríamos que fazer conferências de planilhas e tantas outras coisas. Eu vejo a IA como uma excelente ferramenta de gestão para o gestor que não a teme, né? Porque se temer o uso da IA também, não vai utilizar o potencial que ela tem. Mas para isso requer aprendizado, porque eu vejo por mim. Eu comecei a usar o chat GPT e eu tinha medo, porque eu não sabia o que era aquilo, o que eu conseguiria daquilo, ou se realmente aquilo tinha valor, né? Algum valor. Mas aí, o que eu fiz? Eu fui insistindo, eu fui aprendendo, fui fazendo cursos rápidos, sabe esses cursos rápidos que tem o pessoal ensinando coisas no YouTube? Fui fazendo, fui testando. Aí foi quebrando a minha barreira, porque a gente tem uma barreira para o que é novo, né?
E a IA é nova ainda, né? Pode não ser para a gente que já está habituado a utilizar, mas eu imagino que eu tenho um uso extremamente limitado do potencial que tem uma IA. Eu tenho a versão paga do chat e eu fico vendo ali as janelinhas que ele traz, de coisas que ele traz, que eu não sei nem o que é e como eu poderia utilizar. Eu me limito a utilizar naquilo que me favorece ali do que eu preciso naquele momento, né? Então, essa barreira também tem a ver com aprender a fazer uma curadoria da informação que ele traz, né? Então, não sei, prof, se você concorda com isso. Eu acho bem interessante o que você comentou, prof, que a IA ela tem que ser uma ferramenta, né? Ela não pode substituir o que a gente faz. A gente tem que utilizar ela para o nosso trabalho, para auxiliar até a parte de pesquisa, mas ela não pode deixar de ser uma ferramenta, exatamente. Então, assim, Sim. realmente, sempre quando vem algo novo, uma tecnologia nova, existe uma barreira ali. Quando a internet veio, as pessoas tinham medo ali, o que eu posso acessar, o que eu não posso, e daí veio a explosão do Google, e a IA ela vem com uma nova onda agora de inovação. Então, mexer, fazer pesquisa, utilizar, não ter medo de utilizar mesmo para saber qual é o potencial dela, porque realmente, né, nós utilizamos o básico, ela deve fazer coisas assim espetaculares, mas para o nosso dia a dia, ela como uma ferramenta, como um assistente ali, ela já faz com que vários processos morosos eles fiquem cada vez mais rápidos, né? Então a gente consegue utilizar ela ali para fazer com que o nosso dia a dia fique realmente mais ágil, nosso trabalho ele seja entregue de maneira mais rápida, mas tudo com a curadoria, com o senso crítico, né? Sim. Até ouvi uma frase que o maior medo não é a IA errar, porque ela pode errar, porque se ela é uma inteligência artificial e ela tenta imitar a inteligência humana, se a inteligência humana erra, então ela também vai errar. Então, o medo não é será que a IA vai errar? O medo é será que o ser humano vai parar de pensar e acreditar cegamente nela? Acho que aí que é o ponto. A gente tem que ser crítico. Aí que entra a curadoria. Você lê aquilo e fala, peraí, será que realmente isso é uma informação que é verdade, é verídica? E aí o seu diferencial faz diferença, porque quando você recebe uma informação da IA, você vai colocar toda a sua compreensão, toda a sua experiência pessoal e profissional em cima daquilo para validar aquela informação, melhorar ou dizer, não, essa informação não serve, quero essa, para direcionar a IA, porque o que eu percebo assim é que muita gente está colocando a IA como dono do processo, como o líder da ação. E entrega pronta, eu simplesmente está ali mastigado, eu simplesmente uso. Mas, na verdade, ela traz facilitação para a gente, né? Porque ela facilita o nosso trabalho, mas tem todo o trabalho ali de reconhecimento e de validação daquele dado, né? E isso requer o seu conhecimento pessoal e profissional, que isso é valioso, né? Eu acho que o profissional que faz essa troca, a IA me dá isso e eu utilizo dessa forma, é um profissional que continua tendo valor no mercado. Aquele profissional que só replica, que só faz um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Quem gosta de profissional Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não é de hoje que ninguém gosta, né? As pessoas querem um mínimo de validação ali, de reflexão do dado apresentado, né? Eu acho que isso vai fazer muita diferença no seu aproveitamento no mercado de trabalho, sabe? Eu entendo bastante dessa forma, assim. Então, perder a preguiça, né? Porque é muito fácil, né, professor, receber aquele monte de informação e quanto mais você pede, mais vem e você fica assim, tá pronto o meu trabalho, né? Isso aqui foi feito, né? Então, tem a ver, eu acho que isso que nós estamos conversando tem a ver com a segunda pergunta que diz assim, ó, por que não basta usar a resposta da IA diretamente? Aí que vem o que a gente comentou, né? É. A parte crítica, né? Só o funcionário, independente da área que ele atua, ele sabe a bagagem que ele carrega, a história dele, aquilo que ele vai poder somar ou não na empresa. Então, ele precisa ser o crítico ali. Por exemplo, numa sala de aula, um aluno ele pode perguntar para a IA, me explique o conteúdo tal, mas só o professor sabe do histórico daquele aluno, as dificuldades que ele tem, aonde esse professor ele deve focar mais na explicação, porque ele sabe que aquilo é o calcanhar de Aquiles
skills daquele aluno. Então, nada tira, né, a bagagem vivida pelo profissional e o que ele sabe sobre a empresa, sobre o histórico dos clientes que ele está trabalhando. Por exemplo, a IA pode pegar uma tabela com todos os clientes, a quantidade de compras que ele tem e falar, no mês tal vai ser o mês que mais vai ter vendas de tal produto. Mas só o vendedor ali, ele sabe realmente, será que aqueles clientes eles vão comprar? Será que não aconteceu alguma coisa ali? Sabe, o histórico que ele conhece, né? Então, essa vivência, a IA não tem como tirar do profissional. E isso que é valioso, né? É isso que diferencia as empresas, né? Pois bem, qual o papel do professor, de um profissional, diante da inteligência artificial, professor? Então, que cada um de nós possamos ser curadores, né? A gente pensa nessa palavra curador como algo assim muito, né? Meu Deus, um curador. Mas não, o fato de você pegar uma informação ali da IA e você falar, calma aí, deixa eu pesquisar para ver se isso é correto, deixa eu ver se essas informações elas são ou não corretas. Você já está sendo um curador ali. Então, aquela informação que você vai repassar, que você vai replicar, ela agora vai estar cheia não só de talvez desinformação, muitas vezes, mas não, você foi lá, conferiu isso. Então, o nosso papel é esse. Nós temos que ser críticos. Não aquele crítico também, tudo errado, errado. Não, a IA, ela traz muita coisa boa. Ela veio para facilitar mesmo. Mas nós não podemos usar ela, como a professora falou, de maneira cega. A gente precisa ser críticos na hora de receber a resposta dela, analisar. Às vezes, o erro não é nem dela, às vezes o erro é nosso, do prompt que a gente escolheu. Eu lembro que muitos colegas, no início ali do ChatGPT, eu não gosto, não gosto, não gosto. E depois eles falaram, não, era eu que não sabia usar. Eu percebi que eu fazia a pergunta errada para ele. Então, sabe, a gente tentar se aperfeiçoar nos prompts que a gente cria, nos comandos que a gente dá, na pergunta que a gente faz. Por exemplo, dar um pouquinho de histórico para ela. Não, por exemplo, assim, eu faço uma pesquisa sobre isso. Mas ao invés de chegar num prompt tão simples, não, eu quero que você haja como um historiador que está querendo, sabe? Você enriqueceu o teu prompt para ela saber como ela agir e daí ela te dá uma resposta melhor. Isso vale muito também. Não fazer algo como a gente fazia no Google, geralmente, né? Que era algo mais simples, né? Só colocava o tema, por exemplo, pensamento computacional. Só escrevia isso. Aí você ia pesquisando nos sites o que dizia, mas agora não. Fala para ela, eu gostaria que você agisse como um professor de pensamento computacional, me explicasse o que é esse tema, o que é isso, me desse exemplos, mas enriquecer os nossos prompts para ela alucinar cada vez menos e mesmo assim a gente pegar as informações que a IA nos passa, conferir se aquilo realmente faz sentido para daí sim a gente ter aquilo como verdade. Eu achei essa informação maravilhosa, porque com certeza muitos de nós ainda faz uso como o Google da ferramenta de IA, né? E daí ela traz qualquer coisa, porque ela não foi limitada, né? Exato. E se ela tem acesso ao mundo de informações, porque ela tem acesso ao Sim. mundo de informações, né? Penso eu que a todas as bases. Sim, hoje em dia ligada à internet, ela tem acesso Ela tem acesso a tudo em tempo real, né? Então, quando a gente limita e diz, olha, eu quero isso, você facilita a tua resposta, Sim. né? Você traz uma resposta mais precisa, né? Porque você diz para ela o que você quer. É não ter medo, não sei se dá para falar assim, professor, não ter medo de conversar com a IA. Sim, exato. E quanto mais você conversa, mais ela vai entender o que você precisa e ela sempre vai tentar te ajudar naquilo. Hoje em dia, quando eu falo com o ChatGPT, lá que eu uso bastante também, ele já fala, você como coordenador de cursos técnicos, acho que você precisaria dessa resposta. Então, ele já sabe o que eu quero e já sabe como me falar. Então, mas de tanto usar, porque ela vai criando um histórico das nossas utilizações. Então, ela vai meio que sabendo para que lado você quer. Ou se você quer, vamos dizer que você é uma pessoa mais prática, ela vai aprendendo isso de tanto você usar. Tem um joinha, sempre que ela dá uma resposta, tem um joinha para cima, para baixo. Aquilo é legal você utilizar porque você vai induzindo ela, não, essa resposta é uma resposta que eu gostei. Então, nas próximas vezes, ela vai tentar cada vez mais, mas isso de você afunilar é muito legal. Então, você diz para ela, eu quero que você se comporte como tal, eu quero que, ou, por exemplo, você dá um material para ela. Você pode limitar ela, eu não quero que você pesquise na internet.
internet. Todas as suas respostas têm que se basear somente nesse material. Então, você cada vez mais limitar para que venham respostas mais claras e que a gente busca. Porque daí, muitas vezes, você vai acabar limitando o erro e ela vai errar cada vez menos, porque ela sabe aonde ir. Agora, quando você deixa muito aberto, muito amplo, ela não sabe que contexto você está trabalhando, que tipo de resposta você quer. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar a resposta mais comum. Ela vai pegar aquilo que mais aparece no banco de dados dela, vai colocar aquilo, às vezes não é o que a gente busca, e vai ser um erro ali, mas às vezes o erro é nosso, né? Às vezes a gente que não está sabendo utilizar a ferramenta. Mas eu achei isso que você falou um presente para os nossos participantes, os nossos ouvintes. Por quê? Porque demora para a gente construir essa intimidade com a IA. Né? Primeiro que a gente tem que vencer as barreiras da gente. Sim. Aí a gente vai achando que é um Google sofisticado. Vai colocando como Google. Aí, não funciona. Para mim não serviu. Mas não vai tendo essa conversa com ela, né? Vai criando, vai aprendendo, porque a gente precisa aprender a falar com a IA. Eu acho que para fazer uma boa curadoria, prof, nós precisamos primeiro aprender a falar com a IA. A extrair o que nós precisamos dela, né? Você falou algo curioso e eu me lembrei que, assim, eu sou professora universitária, como você, e eu coloquei lá nos meus dados para ela tudo que eu era, e ela já tem um perfil meu do que eu gostaria, e eu, nos meus dados, eu coloco. Eu só quero respostas com base em dados científicos, em dados comprovados, e, por favor, me cite as fontes de pesquisa, né? E isso foi algo assim que eu pensei, não vai dar certo, né? Porque é muito específico. E ela faz. Ela começou a me trazer dado muito do exterior e eu não quero dado exterior, eu quero dado nacional. Para algumas questões. Tem outras que sim, eu peço dados do exterior também, né? E aí ela começou... agora eu criei um monstrinho que às vezes eu nem preciso de dado científico, porque é alguma pergunta banal. Até para perguntas banais, coisas corriqueiras, eu uso o Gemini. E para coisas de trabalho, coisas de estudo, eu uso o chat. Por quê? Porque eu não quero poluir ele com coisas que distrair ele daquilo que é a função dele para mim. Trazer informações que tenham embasamento. Claro que já chegou vezes, professor, de eu ir lá, clicar onde ela está indicando que é a base e não existir. Sim. Danadinha. Daí eu converso eu chamo ela, né? Eu não sei por que eu falo ela. Porque é a inteligência artificial, né? E aí eu falei, olha, esse dado... me desculpe. Isso, ela faz isso. Assim, eu acho engraçado quando pede desculpa, né? Um troço tão avançado. Pede desculpa, agora está aqui o dado e tal, né? Sim. Aí eu digo, olha, que isso não se repita, porque eu tenho uma reputação a zelar, não posso utilizar dados... Isso é curadoria? Isso é curadoria, exatamente. Eu achei que era bronca. Não, é exatamente isso. Porque pensa, a gente chega com uma informação errada para o nosso chefe e fala, não, me desculpe, realmente, eu não sei se seria tão fácil, mas é exatamente isso. A gente pegar, e ela fala com tanta, ela afirma tanto que depois você fala, não, isso não está certo, ela fala realmente, você está certo, me desculpe. Isso é uma maneira da gente fazer curadoria no nosso chat, porque... realmente, às vezes ela dá até os links para você. Eu tirei desse link, você clica e não tem artigo ali. Então, isso é a curadoria, a gente ir atrás. É legal que, se você quiser algo mais específico ainda, todas as ferramentas você consegue criar mini chats que você, por exemplo, coloca... Eu quero que ele se baseie só em 10 artigos. Você coloca, anexa esses artigos e você vai dizer para ela na descrição. Você, por exemplo, é um pesquisador, você só se baseia nesse material e daí ela vai só se basear naquilo. Você pode pedir que página você tirou isso, eu quero a citação, eu quero que você comprove. E isso tudo é a curadoria que a gente faz em cima da IA, para deixar ela cada vez mais afiada e nos dando respostas corretas e não desinformação. E fica afiada? Fica. Com essa curadoria? Quanto mais você corrige ela, mostra o que você precisa, mais afiada ela fica. Com certeza, se você pegar, abrir um novo e-mail, criar uma nova conta no ChatGPT e fazer as perguntas que você faz para ele, e depois fazer as perguntas que você faz para o seu, que já está
já sabe como que você gosta de agir, vai ter respostas diferentes. Porque você já delimitou muito o caminho da tua. Ele já sabe que você é uma professora, que você só aceita respostas com base acadêmica. Então, quando você perguntar, por exemplo, a água é líquida, um deles vai dizer sim, o outro pode dizer sim conforme tal estudo. Totalmente diferente a resposta. Entendi. E essa curadoria faz uma diferença no dia a dia da gente, porque como a gente vai acostumando ela a pensar e a seguir determinado caminho, né, que seja um caminho mais confiável, não que isso impeça a gente de conferir também, né? Porque o caminho é confiável, mas a gente precisa tomar conta ali do processo, né? Mas é muito bom. Eu acho que a gente começa a fazer curadoria quando a gente primeiro perde o medo de usar a inteligência artificial. Ou para de usar só para coisas banais, usar para coisas mais profissionais, né? Que tragam uma resposta mais incrível. Professor, acredita que só faltam 2 minutos para terminar o nosso Nossa, programa? meu Pois Deus. é, passou muito Passou muito rápido. rápido. Vamos ver agora. Eu acho que você já falou, mas eu vou te perguntar como funciona o processo de curadoria na prática. Então seria mais ou menos isso que a gente conversou, a gente ser crítico, a gente buscar as informações, porque pense, se alguma pessoa te dá uma notícia, a gente já não acredita de primeiro, a gente vai conferir, pense a IA, como a gente comentou, ela tem acesso a tanto banco de dados, com certeza nesse banco de dados que ela tem acesso, existem informações falsas também. Se ela tem acesso à internet, quanto conteúdo aí que não é verdade existe na internet, e ela tem acesso a isso. Então por isso que a gente precisa ter essa curadoria, esse olhar crítico, porque ela pode, sem querer, se basear nesse conteúdo que é errado e ela achar que está fazendo algo certo. Então, aí que entra o olhar do ser humano. E utilizar a IA como ferramenta, e não como alguém que vai te substituir, como a professora comentou. Ela é uma ferramenta e, como qualquer ferramenta, precisa ser afiada, precisa ser... a gente tem que saber como e onde usar. Alguns momentos talvez ela nem seja necessária, porque a gente acaba usando ela tanto, até para escrever e-mail, né? Escreva um e-mail tal, mas às vezes falta o nosso, né? A nossa visão ali, a nossa escrita, as nossas palavras. Sim. Então tem um professor que eu conheço que ele comenta, às vezes ele pede ajuda para ela. Como que você escreveria um parágrafo sobre isso? Aí ele pega esse parágrafo, ele lê e ele modifica. Ele fala, ó, gostei disso, mas eu não escreveria assim. Então a gente tem esse olhar. Será que eu vou pegar exatamente como ela falou e cadê a minha parte nisso? Cadê o eu nessa história aí? É uma construção conjunta, né? Isso mesmo. Professor, muito obrigada pela sua presença. Certamente ficaríamos aqui mais tempo Com conversando certeza. sobre esse tema tão interessante, tá? Desejo Eu que tudo de bom para agradeço, você e agradeço a participação de todos os ouvintes, todos os participantes. Até uma próxima.